tem algumas pessoas, preste atenção, você crente, você que Deus tem te honrado, você que Deus tem lhe abençoado, você que não era e hoje você é, não tinha e hoje você tem. Eu queria que você entendesse que hoje o recado de Deus para alguns que não honram, que não fazem, se não mudarem essa postura, tudo que você tem vai perder, tudo. Quem sabe assim, na perda, você consegue pelo menos a sua salvação. Deus vai tirar só para ver se salva a tua alma. Deus vai permitir só para ver se a tua alma é salva. Ô bispo, o senhor está jogando praga? Não, eu estou só pregando o que Deus está mandando pregar agora. Porque eu entrei aqui para pregar João 3,16. A salvação, a vitória, a bênção, não é porque você necessita, não é porque você merece, é porque você crê. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não vai lhe responder por necessidade, Ele responde por fé. Deus não vai te salvar por necessidade, Ele vai te salvar por fé. Deus não vai lhe abençoar por necessidade, Ele vai lhe abençoar por fé. Mas já que nós entramos nesse assunto, eu vou apresentar a você a Bíblia. A vitamina que está faltando aí, a vitamina B que está faltando, Bíblia, para alguns, que Deus manda dar um recadinho. Daniel capítulo 4. O título de Daniel capítulo 4 diz assim: a loucura de Nabucodonosor. A loucura desse rei, Nabucodonosor. Você lembra dele? Sujeito vitorioso, poderoso. Foi ele que levou o povo de Israel escravo para a Babilônia, que levou Daniel, levou todos os outros. Sujeito poderoso na época, famoso. Aí o capítulo 4 fala da loucura. Sabe o que começa falando aqui? Fala que Nabucodonosor teve um sonho estranho, esquisito, com as árvores. E ninguém conseguiu interpretar o sonho. Ele teve que chamar Daniel, porque disseram para ele que Daniel era douto, era um sujeito capacitado para revelar visões. Aí ele chama Daniel, ele conta o sonho para Daniel. Aí no versículo 24, para resumir, Daniel vai dar para ele a interpretação do sonho. Daniel fala assim, versículo 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem, o quê? A quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixe a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Isso é Daniel falando com ele. Ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel, preste atenção, Daniel revela para o rei e diz, olha, o rei, o resumo desse seu sonho aí
é que você vai perder o seu reino. Você vai perder. Por 7 tempos você vai perder. Por 7 anos você vai ser envergonhado. E você, quando reconhecer no final dos 7 anos que o céu domina, que Deus dá a quem Ele quer, que Deus honra a quem Ele quer, aí você vai retomar o reino. Mas, ô rei, vou te dar um conselho para que isso não aconteça. Eu vou te dar um conselho para não chegar nesse ponto. Dá uma olhadinha nos seus pecados, freia os seus pecados, para de pecar, para de se achar Deus. É um conselho que eu te dou. Aí pensa comigo, se o rei parasse um pouquinho e avaliasse a sua condição, a sua situação, e realmente seguisse o conselho de Daniel, evitaria um problema. Deus sempre fala conosco, muda aqui, muda ali, abandona isso, abandona esse pecado, se conserta aqui, se conserta ali. E Deus vai falando, e vai falando. E tem gente que ela está com a cabeça tão cauterizada, ela está com a mente tão cauterizada, que Deus coloca um demônio manifestado, ela nem atenta. Deus pessoalmente fala na boca do pastor para falar com ela, ela não ouve. Deus usa a palavra, ela não ouve. Deus usa testemunho, ela não ouve. Deus usa de todos os meios para tentar salvar essa criatura, e ela não se converte, ela não teme, ela não ouve a palavra. Ela vive na mentira como se fosse verdade. A pessoa vive mentindo como se fosse uma verdade. Ela vive no pecado como se fosse normal. Ela vive na infidelidade como se fosse fidelidade. Ela vive errada como se fosse certa. A palavra de Deus não produz dentro dela arrependimento. A palavra de Deus não produz dentro dela uma mudança de direção. A palavra de Deus não produz dentro dessa pessoa uma transformação. Eu repito, é aquela pessoa que ela está cauterizada. Deus fala, e nada para ela é a mesma coisa. Como se ela fosse a certa e Deus fosse o errado. Como se ela tivesse correta em tudo e Deus não soubesse o que estava falando. Aí Daniel dá o conselho. Olha o que diz no versículo 29. Ao cabo de 12 meses. Quanto tempo? 12 meses. Olha para mim, presta atenção. Do dia que Daniel deu o conselho para o rei, passaram-se 12 meses. Parecia que estava tudo normal. Parecia que aquele dia do sonho, da visão, do conselho, aquilo lá foi um evento que aconteceu, porque dali para 12 meses, tudo estava normal. Não aconteceu nem nada de ruim, nem nada de bom, manteve. Nesse caso aqui, para esse rei, quanto tempo Deus teve de misericórdia depois do conselho? 12 meses. 12 meses para ele mudar, ele não mudou. 12 meses para ele honrar a Deus, ele não honrou. 12 meses para ele se quebrantar e considerar Deus nesse amor incondicional, e ele não fez. Aí olha o que acontece. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha o que uma palavra, olha o que um pensamento, olha o que uma frase pode produzir na sua vida. Olha o que uma atitude errada pode produzir.
Um belo dia, passado 12 meses, o rei sai de manhã, estufa o peito, dá uma olhada na Babilônia e diz aí, ó, isso aí eu conquistei, eu construí para minha glória. Eu, para mim. Ele era o cara da época. Ele mandava matar e mandava viver. Ele mandava soltar e mandava prender. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão, ou vão te fazer comer ervas como os bois, e par-se-ão, ou passarão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Ele tinha ouvido esse conselho há 12 meses. Essa pregação ele tinha ouvido há 12 meses, Deus dando chance. Tem gente que hoje Deus está dando a última chance. Porque isso aqui Deus vem falando faz tempo, para mudar, se converter. É aquele sujeito que encheu o celeiro de comida e falou assim, agora vou viver muitos anos regaladamente. E Deus falou, maluco, essa noite tu morre. E o que você preparou? Tua alma, você preparou? Você preparou comida, preparou dinheiro, mas e para a salvação? O que você preparou? Você vai hoje. Você construiu o celeiro, você projetou, você imagina que vai viver tantos anos. Mas eu digo, o céu dizendo, eu digo que você vai embora hoje. E você preparou o quê? Você se preocupou em preparar dinheiro, comida. Mas e para a tua alma? O que você preparou? Porque hoje é o teu dia. O que diz no versículo 33? No mesmo instante. Quanto tempo depois? No mesmo instante. Se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Ele ficou maluco. Sabe aquele chamado hoje pela psiquiatria, surto psicótico? Ele teve um surto psicótico que ninguém conseguia segurar ele, ninguém conseguia mandar o Satanás embora. Ele teve que ficar acorrentado numa árvore, ao relento, comendo grama. Ele comia grama. Foi crescendo, ficou igual esse mendigo, cabelo, barba, unha, foi crescendo. A Bíblia nos revela que ele ficou igual um bicho. Isso aqui é o rei. Isso aqui é o bichão, é o camarada que ontem estava com vestes reais, com coroa na cabeça. Era o sujeito que mandava e desmandava. Hoje está lá no pasto. O que tem de crente comendo grama, o que tem de crente que um dia teve sucesso, vida abundante, vida regalada, dando testemunho, e hoje está vivendo igual um bicho, hoje está vivendo envergonhado, humilhado, hoje está vivendo no chiqueiro, na lama, porque deixou a glória de Deus, ou quis trazer a glória para si. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é tirar a glória de Deus e querer trazer para si. A pior coisa que uma pessoa pode fazer é querer a glória para ela. O que é selfie? O que significa selfie? Selfie, você que fala inglês aí. O que significa selfie? Eu sou. Selfie é isso, sou eu e eu. Sou eu. Selfie é isso, só importa, eu importa. Selfie significa eu importa. O que importa sou eu, você não importa.
Tanto que se a gente tirar uma foto aqui, e você sai com a boca toda torta na foto, e eu que importo, só eu que importo, eu vou postar, porque eu só olho para mim. Daqui a pouco você vai ligar assim, apaga pelo amor de Deus essa foto. Está maluco? Porque só importa a minha, a sua não importa não. Hoje nós estamos vivendo isso, o que importa é só eu, os outros não estou nem aí. Então, infelizmente, as pessoas só estão assim, egocêntricas, só querendo ser o centro. Eu. Isso ela está querendo tirar a glória de Deus, que seria para Deus, a honra para Deus, ela quer trazer para si. Daqui a pouco está comendo capim. O que tem de gente que está vivendo no pecado, está vivendo na mentira, está vivendo no erro, está vivendo no engano. E essa pessoa está cauterizada. Ela só vai acordar quando chegar no inferno. Ela só vai chegar quando bater lá no inferno. Fazer o quê? Porque os conselhos ela não ouve. A direção de Deus ela não ouve. A palavra ela não ouve. A promessa ela não ouve. Deus fala. E para ela é a mesma coisa. A mesma coisa. Você está vivendo no pecado, na prostituição. Você vê que agora no carnaval, o bonito é você dar entrevista. Você vai ver, tem gente dando entrevista falando, não, essa noite eu saí com 50, eu beijei 30, eu beijei 50, eu beijei 100. Esse é o aplaudido. Tudo aquilo que é contrário a princípios, tudo aquilo que é contrário aos pilares da fé, da família, as pessoas aplaudem. As pessoas aplaudem. Aquilo que é princípio, aquilo que é da fé, da justiça, aquilo que é de Deus, as pessoas rechaçam. Rechaçam. Como que pode? Você conhece a Bíblia e você não é dizimista. Como que pode? Me explica. Dorme com um barulho desse. Você conhece a Bíblia. Conhece a Bíblia. Você começa a namorar e você vai se prostituir. Vai morar junto. Sabendo que o casamento tinha que estar, a vida conjugal, o casamento tinha que ser apresentado, consagrado a Deus. Você conhece a Bíblia, você conhece a palavra de Deus e você vive na injustiça. Você vive na injustiça. Mas você quer a justiça de Deus? Você é injusto, mas você quer que Deus faça a justiça? Você só cuida da vida dos outros, fala da vida dos outros, faz intriga com o nome dos outros, faz fofoca dos outros. E você quer que Deus te honre como? Lhe abençoe como? Então, o amor, voltando no amor incondicional, Deus sempre terá. Mas se eu estou desonrando, se eu estou desagradando, se eu não estou fazendo o que devo fazer, Deus não pode fazer nada. O amor, ele continua, se você se arrepender, por isso que o amor é incondicional. Se você se arrepender e abandonar o pecado, ele te perdoa agora. Ele te limpa agora se você abandonar o pecado. Porque é o amor incondicional. Mas e aí? A decisão é de cada um. A conversão é de cada um. Passaram-se 7 anos, para resumir, lá no versículo 34 diz, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, aí veio a lucidez, caiu em si, porque ele estava igual um maluco, igual um bicho. E eu bendisse ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade
e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus resiste o soberbo, dá graça aos humildes, mas o soberbo, ele resiste. Para com o soberbo, a Bíblia diz que ele é inflexível. Sabe o que é? Inflexível, isso aqui, ó. Não dobra. Para com o soberbo, Deus é inflexível. Ele não dobra, ele não se dobra, ele não se curva para abençoar o soberbo. Então, agora nessa oração, se arrependa, se converta, se conserte. Agora nessa oração, permita o conselho de Deus penetrar em você ao ponto de você mudar suas decisões ou as suas atitudes. Você marcou para daqui a pouco e fazer o que não presta, desmarca. Se agora há pouco você já estava com a cabeça para fazer o que não presta, muda. Tem gente que a gente fala assim, ó, a gente está orando todo dia aqui no livro do dizimista. Você que vai ser dizimista nesse altar, Deus está te chamando, te tocando para você ser dizimista nessa obra, nesse ministério, e você vai ser. Pede aqui o link, nós vamos dar o link, você vai ser dizimista aqui, nós vamos colocar aqui o seu nome. A pessoa só quer saber assim, bota o meu nome para orar. Mas ser dizimista não é, ser fiel não é, mas pelo menos o meu nome está lá. Na cabeça dela, ela pensa que o fato do nome estar aqui no livro já vai mudar a vida dela. Meu Deus, será que Deus não está te vendo? Deus não está vendo que você está com malícia? Deus não está vendo que você não está sendo fiel? Deus não está vendo, criatura, que você não está honrando Ele? Você acha que só porque você deu uma voltinha em alguém, botou o seu nome, você quer botar o nome? Bota o nome. Bota todo mundo. Mas você acha que fazendo dessa maneira, você acha que Deus vai te honrar? Você acha que agindo dessa forma, Deus vai te honrar como? Então, a pergunta é, será que Deus não estava esperando mais da gente? Será que nós não poderíamos estar fazendo mais para Ele?